Olá, está no ar o Mangueirosamente. Voltando nessa temporada, que é a terceira temporada, com uma convidada especial que tem muita história para contar. Já que a gente fala aí, estamos no momento da casa mais vigiada do Brasil, a gente conversa com Thaís Cavaleiro de Macedo. Sabe quem é? A Thaís Macedo, a primeira paraense que esteve lá, esteve no Big Brother. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem, querido? Ismaelino, uma honra estar aqui, né? Voltando a casa, né? O bom filho sempre volta, né? Sempre torna a casa. E eu já cheguei aqui saudosista. Porque quando eu entrei aqui, eu já me lembrei de 1996, quando eu tinha 16 aninhos. Há quase 30 anos atrás, quando eu estive aqui, recebida pela Liberal para o Rainha das Rainhas. Então já é uma alegria estar aqui de volta, né? Já produzimos várias coisas, né, para a TV Liberal, para o jornal, enfim. E eu estou muito feliz por esse videocast. Thaís, e também tem uma história para te contar, estávamos falando disso ainda agora, né? Que eu lembro que ter colocado, naquela época, as colunas sociais era o grande cartaz, né? Eu coloquei uma foto sua que me enviaram pelo estúdio do Reinaldo Silva Júnior, uma foto ousada. Você ali numa chaise, em cima de um tapete de oncinha, ou animal print, né? Como é que chama agora, né? E aí essa foto provocou comoções, né? Porque era uma foto que tinha um cunho sensual, claro, você reconhece isso, e erótico para a cabeça de quem, na verdade, achava que ali tinha erotismo, né? Mas era uma foto ousada para a época, ousada para sair de uma coluna social. E você é uma menina de uma família tradicional, conhecida, né? Você lembra desse momento? Como é que foi, por exemplo? Você também estava me contando que aquilo ali alavancou a sua ida para o Big Brother. Como é que foi isso? Eu fiz esse ensaio, acho que em 2005, e eu fui para o Big Brother em 2006, né? Então, o programa é bem no comecinho de janeiro, né? Acredito que eu fiz no final do ano, um pouquinho antes ali, eu tinha feito esse ensaio fotográfico com o Reinaldo. E ele e Cleide bolaram na época algumas coisas mais sensuais, vamos dizer assim, né? Eu sempre fui um pouco à frente do meu tempo, né? Eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, os assuntos sempre foram os que me interessavam mais, e realmente foi um ensaio bastante sensual nessa época. Tudo organizado pela Cleidinha Borsoi, minha amiga até hoje, né? O Reinaldo, que eu amo, que é, para mim, o melhor fotógrafo até hoje, em todos os tempos, né? É indiscutível. E na época da seletiva do programa, eu tive uma sacada. Eu falei, bom... Isso que ano a seletiva? Em 2006. Foi o primeiro programa, não é? Foi o primeiro Big Brother. Não, foi a sexta edição. Começou no ano de 2000. Você foi a primeira paraense, foi Fui isso? a primeira nortista. Né? Desbravei aí, né, o norte. Eu fui a primeira carinha do norte a entrar em rede nacional no reality. E aí, o que eu fiz? Eu precisava ter uma sacada, porque eram milhares de fitas, né? E na época ainda era aquela grandona VHS. E eu fiz o meu vídeo e tudo. Isso para se inscrever, né? Era ainda para inscrição, né? E aí eu peguei uma foto e coloquei na capa e outra na contracapa da minha fita. Porque imagina, eles Essa mexendo... foto que provocou um tsunami na cidade. Não foi essa foto exatamente. Eu sei de que foto você está falando, se referir. Era uma foto bem ousada mesmo, né? Mas aqui eu coloquei, não, era uma foto na capa, era uma foto numa luz negra. Eu tava com o ventilador voando, meu cabelo de baixo para cima, eu tava em cima de um cubo. Uma foto como se fosse uma foto com uma roupa de boate, assim, uma saia com uma fenda na perna. E na parte posterior você desse tinha quantos ensaio... anos nessa época? Eu tinha 25 anos quando eu fiz o ensaio e 26 quando eu entrei no programa. Uhum. E na foto posterior eu botei uma foto bem ousada de maiô aberto assim pelas laterais, segurando assim com uma cara bem atrevida na época. Pra ver se acontecia, né, amigo? Porque, tipo assim, 1 em 1 milhão, né? 1 em não sei quantos milhões de fitas que tinham ali na hora de fazer o arranjo, eles iam se deparar com algo que talvez impactasse à primeira vista. Isso tudo você tramando, assim. Pra ver o conteúdo, né? Na minha cabeça, assim. Que a história foi bem assim, a minha história com a entrada no programa. Na verdade, desde a primeira edição, eu tinha uma cunhada na época que ela sempre disse, Thaís, tu tens o perfil, te inscreve. E eu, não, imagina, não tem nada a ver comigo. Eu sempre relutei e resisti. Mas nesse ano especificamente, eu estava noiva de uma figura bem conhecida também da cidade e fui traída. Mais uma das traições, mas faz parte da vida, né? E aí
Por conta disso, eu descobri que ele estava se inscrevendo para participar. Olha só que história. Aí lá vem a minha cunhada. Olha, bora te inscrever. Eu tava na fase da sofrência ali, né? Ninguém gosta de ser traído e tudo. Eu era muito jovem, né? Estava noiva, então pra mim foi um baque grande na época. Então, assim, o último dia era sábado. Isso foi na sexta-feira. Ela pegou e imprimiu, era um questionário enorme, umas 20 folhas, e ela foi fazendo por mim, assim. Ela disse, bora, nós ligamos para uma produtora local para fazer a gravação, criaram um roteirinho muito rápido e foi assim, foi filmado tipo um dia antes e na sexta-feira eu ia viajar, eu disse, eu ia fazer um curso, acho que em São Paulo, eu falei, mamãe, coloque nos Correios. Ela chegou às 5 horas. E a família aceitou? A família aceitou super bem. Às 5 horas da tarde, que era o horário que fechava os Correios, a mamãe foi colocar e estava fora do ar. E nós, isso na sexta, só podia enviar a fita até sábado, meio-dia. Aí a mamãe me ligou, olha, filha, eu não consegui, tá? Eu falei, mãe, Deus sabe de todas as coisas, né? Se no sábado a senhora foi até 11 horas da manhã e não conseguir colocar ou estiver fora do ar, não é pra ser. E ela foi e colocou. Então eu fui movida, na verdade, por uma vingancinha, porque eu soube que ele descobriu que eu possivelmente iria e ele disse que ele era quem iria. Aí eu disse, então veremos quem vai, né? E a palavra tem poder, né, amigo? Então, foi meio que a mulher traída meio que se vingando aí, não querendo que ele fosse, querendo roubar o lugar dele. Como é que chega? Como é que você foi depois chamada? Como é que levou um tempo? Leva um tempo, né, para eles fazerem a seleção das fitas. Na época eram fitas de vídeo, né? E aí eu recebi uma ligação no meu trabalho, eu achava que era trote, né? Eu trabalhava para a prefeitura, na época para a SESMA, já como psicóloga, já estava formada, já tinha ido para São Paulo, já era uma especialista. Eu atendia numa unidade de saúde e chegou um telefonema, eles ligaram para o meu celular, estava desligado. Aí ligaram para o meu trabalho, primeiro ligaram para casa, a mamãe atendeu. E eles não deixam recado, porque não pode vazar, né? E aí a mamãe atendeu e deu o telefone do meu trabalho. Eles ligaram para o meu trabalho, pediram para eu ligar o celular entre uma consulta e outra. Eu liguei e recebi a ligação. E eu achava que era um trote, desliguei na cara deles, né? Uhum. No primeiro momento. Aí eles retornaram. Olha, para você saber que não é mentira, a gente já está com a passagem comprada. Nós vamos te mandar a passagem para vir ao Rio de Janeiro fazer a primeira seletiva, né? E foi assim. Fui para o Rio, fiz as seletivas, os exames, tanto psicológicos quanto de aptidão física, exames de saúde, né? Enfim, uma bateria de exames, né? E testes também de imagem, testes de áudio, teste de vídeo, de fotografia. Retornei para Belém. Quando eu retornei, já no final do ano, eles mandaram uma equipe para depois do Ano Novo, que eu ainda viajei para passar o Ano Novo no Rio, porque na época eu tinha um namorado que era paraense, mas morava no Rio. Outro namorado? Um outro namorado. Ele era paraense, mas morava no Rio de Janeiro. Tava fazendo a pós dele lá. E aí eu fui passar o Ano Novo com ele, com a família dele lá. E voltei para Belém. Nesses primeiros dias aí, a produção veio em Belém, 3 pessoas da produção. E fizemos as filmagens no Ver o Peso, na Basílica de Nazaré. Fizemos um link com o confessionário da igreja. Foi muito legal, bem divertido. E aí filmamos em alguns pontos turísticos da nossa Mangueirosa, né? E foi maravilhoso. Eu lembro que eu dancei... Não foi calypso, acho que eu dancei carimbó no Ver o Peso. E provei as comidas típicas que eu amo. Eu sou uma boa paraense. Eu sou daquela que pega a garrafa da farinha baguda e toma metade da garrafa. Assim. Eu sou essa paraense. Então foi maravilhoso, porque a gente foi visitar vários pontos turísticos. Eles estiveram na minha casa e daí já me confinaram. Pois é, e como é que foi essa experiência de estar lá dentro dessa casa? Olha... É do céu ao inferno, né? É uma experiência, ao mesmo tempo, muito boa. Uma experiência de autoconhecimento, uma experiência... Você acha que essa sua bagagem de ser uma psicóloga, psicoterapeuta, você acha que ajudou lá ou a coisa... Ajudou. Você sabe que é muito difícil o jogo, porque tem né? um acompanhamento, parece, psicológico, né? Deveria, né? Pra mim não teve. Você sabe que eu passei uma experiência lá, que foi uma prova de resistência, que eu acho que eu fiquei umas 18 horas dançando, direto, né? Com uma dupla algemada. E quando acabou essa experiência, nós perdemos para quem ganhou, porque o meu par entregou os pontos. Eu não suporto perder, né? Sou bem competitiva. E aí ele realmente era mais velho que eu, era mais forte que eu, né? Tinha mais peso, e aí ele não aguentou ficar. Eu tive que desistir, que eu tava amarrada com ele, né?
E aí, quando eu saí, eu pedi uma psicóloga, não saí bem, queria ter ganho aquela prova. Eu sabia que eu estava em ameaça para sair do programa, para ir para o paredão. E queria muito aquela vitória, mas não consegui. E acredita que Você não me passou quanto entregaram. tempo lá dentro, Thaís? Eu passei 1 mês e meio. Um pouquinho mais, acredito. E o programa dura quanto tempo? Na época, 2 meses e 3 semanas. Eu fiquei mais Porque da hoje em dia está bem metade. diferente. Por exemplo, você acompanha hoje em dia o programa? Um pouco. Eu acompanho mais pelas redes sociais, né? Porque o Instagram não me deixa fugir muito. Mas esse ano, especificamente, a gente teve 2 paraenses. Eu, particularmente, Ismaelina, eu gosto de torcer. Porque você acredita que na minha época eu não tinha muito apoio dos paraenses? Parece que as pessoas lutam contra alguém que tá lá. Eu vejo, ontem mesmo eu tava no aniversário, aí tava, eu não gosto da fulana. Porque ela se faz de vítima. Porque ela é só crítica. Eu acredito que, assim, ninguém vai ser perfeito. Nós não somos perfeitos e as nossas imperfeições vão aparecer onde nós formos, né? Onde nós fomos. Então, tava lá a Lani, mais o rapaz, né, que já saiu. E eu continuo torcendo até onde ela for, quanto for, mais longe for, melhor. A torcida é para que a gente faça um vitorioso paraense, né? Agora, assim, o que mais acontece, assim, por exemplo, assim, você está confinada, né? Você está falando com as mesmas pessoas ali o tempo inteiro. Também tem a questão de você ter um contato com a produção, não é? Claro que tem, né? Sim, Você temos. também está ali o tempo todo com aquelas luzes acesas, você está num estúdio, né? Sim. Acho que até na hora de dormir é isso aí, né? Não tem a meia luz, não. Tem uma hora da madrugada, que já é uma hora mais avançada, que eles desligam as luzes da casa inteira. Pois é, mas que sensação é essa de ficar confinado? A sensação, não pelo confinamento somente em si. A fase mais difícil para mim foi a do hotel. Porque no hotel eu me senti muito confinada. A gente fica de uma semana a 10 dias. Do hotel que você diz que eles colocam uma pessoa pré-confinada, pré-confinada, né? Porque né? você não tem acesso Antes às de pessoas. ser anunciada, é isso? Antes do anúncio da TV, antes de entrar na casa, né? Já no Rio. Você não tem acesso às pessoas, você não tem mais o celular. Desde que eles confinam de Belém, o celular já fica desligado aqui, né? Eu já não posso levar nem para o Rio. Então, a sua família não pode se vazar na grande mídia, porque a grande sacada do Big Brother é guardar a imagem dos que não famosos que vão. Se vazar, não tem graça, você pode ser desclassificado ou eliminado. Então, eu tinha medo de falar até pro meu pai, né? Uma amiga que pudesse, de repente, falar para outra pessoa. Mas no confinamento Pois é, do mas quem hotel, sabia? Na sua casa sabia, o seu pai, sua mãe sabia? A minha mãe sabia, minha família sabia, mas foi pedido de segredo. Eles não podiam comentar com ninguém, só o meu núcleo da minha casa. Porque eles também vêm, entrevistam, né? O pai, a mãe, os irmãos, as pessoas da casa ali. Eles pedem para reunir. No momento do comunicado em que você vai para o Big Brother Brasil, eles pedem para reunir a família na sua casa. Alguma curiosidade assim que eu tenho, eu não sou o cara que assiste Big Brother, claro, mas como eu te diz, a gente não foge das redes sociais e acaba vendo um pouco de tudo ali. E na hora, por exemplo, todo mundo vai embora, sai com uma sacolinha, né, ali, uma bagagem de mão, né? E a gente vê todo mundo pronto ali, todo mundo vestido. Tem uma produção ali por trás, né? Não, são 2 malas. A gente tem uma mala grandona, que é a mala que a gente leva para os 3 meses. Mas a roupa sua. Própria. E uma malinha menor. Ou uma mochila menor. Quando a gente sai ali pro ao vivo, na minha época tinha plateia ainda, as famílias iam torcer, né? Pagavam as passagens. Na época da torcida, quando a gente saía, a gente levava a malinha menor. Hoje a menor é uma mochilinha. Então eles saem com essa mochilinha. A mala grande, que é a mala dos 3 meses, que a gente leva tudo, ela fica no confessionário. E depois eles tiram e a produção entrega quando você vai pro estúdio. Porque quando você sai, você já vai dar uma primeira entrevista, né? Seu contato com o mundo externo. E aí, nesse momento, o carrinho do Projac já leva a outra mala. E a sensação de estar ali naquela hora da escolha e ser eliminada? Como é que é isso? Bate forte? Para mim, foi bem tranquilo. Porque eu tinha feito uma oração para Deus. Olha, se eu não for ganhar o prêmio máximo, ou os primeiros lugares, ou um carro, ou um apartamento, me tira na semana do carnaval. Foi ridículo, mas eu quero curtir o carnaval do Rio de Janeiro, de Salvador. Quem ganhou essa edição? Você lembra? A Mara de Salvador. Ela tinha uma filha especial na época e usou muito a filha para ganhar o programa. Ela entrou por sorteio. Aí tinha aquela coisa que é a pobrezinha, que eu não concordo. Eu acho que o programa não é um programa de pobres e ricos. Eu acho que é um programa, o nome já diz, o Big Brother é o grande irmão. É a pessoa que sabe administrar a convivência melhor na casa, se dá bem com as pessoas.
e se Inclusive essa sobressai. coisa do que você falou, né, de você se compadecer, quer dizer, antigamente os ganhadores ganhavam pela sua própria história de vida, e uma Sim. história de vida é difícil, né? Isso acabou, né? Sim. Hoje em dia, né, ainda tem um pouco disso, mas como as pessoas entravam pelo sorteio e eram pessoas realmente menos favorecidas, as pessoas acabavam se compadecendo. O brasileiro é assim, é natural isso, mas eu não acredito que essa seja a vertente do jogo, né? O jogo é sobre relacionamento. E aí, quem se relaciona melhor é quem deveria, quem consegue enfrentar. Porque, assim, não é fácil, Maylene. Eu fiquei muito deprimida na casa, as pessoas não sabem disso. As pessoas até hoje, na edição de hoje, atual, com tudo que já sabem das edições anteriores, surtam lá dentro, continuam tendo questões psicológicas e vai continuar assim. A tendência é piorar. Por quê? Porque o Big Brother, ele é uma atmosfera micro da atmosfera macro que a gente vive aqui fora hoje. Então, hoje a gente tem pessoas mais adoecidas mentalmente, emocionalmente, lá dentro também. Não, e outra coisa que eu acho também é que, por exemplo, hoje em dia essa carga, né, que a rede social, que essa exposição da rede Também. social traz, isso tem um peso muito grande, né? No programa, principalmente. Por quê? Porque hoje existe uma guerra entre as torcidas. Então, se eu sou tua inimiga no enfrentamento de um paredão, e você vai para um paredão, a minha torcida vai votar para você sair. Uhum. Então, eu já criei uma inimizade com a tua torcida. Aí eu vou para um outro paredão. Aí eu vou contra outra pessoa, uma outra torcida, outra inimizade. E eu acho que nessa época era muito telefone forte. fixo, não? Já tinha celular. Já tinha 2006. celular, mas as ligações eram mais no fixo, se eu não me engano. Apareceu o número lá 0800, não sei o quê, né? Tinha. Pra eliminar a pessoa, diz que tal, pra eliminar o outro. Aham. Na minha época eram paredões ou de 2 ou de 3 pessoas no máximo. Hoje vão 5. Hoje acho até a chance maior de voltar. Porque eu, por exemplo, foi um paredão duplo. Era ele ou era eu. Inclusive, eu estava ganhando para ficar, para permanecer. E subitamente as pessoas iam para aquelas casas que vota cyber e ninguém conseguia mais votar. De repente, deu uma certa hora, tipo 5 horas da tarde aqui no Pará, foi como se tivesse tumultuado e ninguém mais conseguia voltar. E aí depois deu uma reviravolta, mas eu saí num paredão duplo, com 50 e um pouquinho de... E qual é a noção, por exemplo, qual é a ideia, qual é a noção que você tinha do lado de fora, assim, estando ali confinada? O que passava na tua cabeça? Porque ali você perde a noção do tempo, de tudo, do que acontecia, do que está acontecendo, na verdade. A gente não sabe nada daqui de fora, né? Mas a gente tem uma noção das pessoas que são mais fortes, né? De que eu vou ganhar, não vou ganhar. A gente tem alguns indícios nas falas do apresentador no ao vivo. Então, eu sempre fui muito inteligente. Mas tem contato com a produção, por exemplo? Ali vocês estão em contato com a produção. Tem nos pontos. Ou dentro do confessionário, né? Às vezes a produção chama para dar um ralho, uma bronquinha de leve, né? Sim. O tempo todo acontece. Mas tem uma norma de conduta ali? Temos muitas normas de conduta. No hotel, no confinamento do hotel, a gente lê um livro de regras. Regras, por exemplo, não devemos falar inglês, conversar em espanhol, em outras línguas, porque o público precisa entender o que está sendo dito, né? Não podemos escrever ou simular alguma escrita, tipo, na areia ou debaixo do... Fazer assim com a mão. A câmera tem que entender os nossos movimentos. Não podemos falar sem microfone, porque aí pode ser um segredo. Eu quero dividir um voto, por exemplo, com alguém. Se eu tiver sem microfone, ninguém vai saber. Tem que fazer uma leitura labial. Então, tem muitas regras. A gente, em algum momento, esquece. Quando a gente esquece, toma punição. Perde estaleca. Na minha época, eram as estalecas. E, então, assim, é bem severo. Quem era o apresentador na tua época? Quem comandava? Ainda era o ali? Bial, na minha época. Era o Bial, né? Logo no início, né? Bial ficou muito tempo, né? Aham. E olha só, depois dessa saída do Big Brother, o que mudou na tua vida? Tudo. Eu entrei anônima e saí super assustada. Porque, como você falou ainda agora, né? Você já era psicóloga, psicoterapeuta, né? Já tinha um nome, na verdade, né? Como profissional. Provocou aquela comoção na foto da coluna, né? Por ser de uma família tradicional. Sim. Aí, de repente, você tá no Big Brother, que aquela época também chegaram a primeira paraense tá no Big Brother. Como é que saiu de lá? Como é essa cabeça dessa psicóloga? Eu saí bem mexida porque, assim, a gente precisa entender uma coisa. Eu não sou a minha profissão, né, Ismaelino? Eu sou a Thaís Macedo. Uma pessoa
com erros e acertos, qualidades e defeitos, como qualquer um. Uhum. E assim, antes da profissional se formar, tem um ser humano ali, vulnerável, suscetível a todas as dores, experiências. Então, é uma experiência muito forte. Só quem vive sabe. É uma experiência dolorosa, de sofrimento, árdua. Não só por estar confinada, mas pelas inimizades, por pessoas que estão ali torcendo contra você. Você sente uma energia. Mas você, por exemplo, assim, bola um jogo, tem como bolar um jogo ali na cabeça? Tem como bolar. Ou se eu fosse hoje, seria totalmente diferente. Eu fui muito emocional, coração. Hoje eu seria 100% Tanto que você ganhou uma fama de chorona, né? Mas eu fiquei muito deprimida e assim, muito do meu choro as pessoas aqui fora não sabem, né? Mas eram das broncas que a produção dava na gente, que a gente era chamado do cocô da bosta do cavalo. Assim, não dá para trazer tudo à tona aqui para o grande público, mas eu acho que isso tudo tem a ver com o jogo, faz parte da pressão psicológica, fora as provas de resistência, não ter afinidades e ter que conviver fortuitamente não é fácil. E é um game, né? As pessoas fazem tudo por dinheiro. Eu só descobri isso lá dentro, porque eu era muito nova, né? Tinha 26 anos. Naquela época era diferente do jovem de hoje com 26 anos. A gente era mais puro, menos malicioso. Imagina que eu fui criada, meus irmãos são todos homens. Uma penca de homem em casa, só eu de mulher. Então tinha uma super proteção, né? Natural isso. Mas assim, o jogo é voraz. Cada vez mais, né? Então, acho que as pessoas têm que ter mais compaixão por quem está lá, né? Hoje a gente tem, né, a Alane que está lá. Mas essa voz da compaixão você fala por conta das redes sociais, né? Porque as redes sociais ela é cruel, né? Muito cruel, muito cruel. Não só nas redes sociais, assim. Eu percebi quando eu saí, Ismaelino, assim, recebi muito carinho, recebi muito amor. E assim, a gente entra anônimo e sai famosa. Então, você vai no shopping e as pessoas querem tirar foto, né? Te pedem autógrafo. Na época era o autógrafo, né? Me pediam autógrafo. Por exemplo, eu ia comer num restaurante, para você ter uma noção. Uma vez eu fui comer e botei a colher na boca e eles fizeram, transformar a colher numa genitália masculina, fizeram uma montagem e jogaram na internet. Eu estava almoçando num restaurante famoso aqui da cidade. Então, assim, isso tem muita maldade. Chegaram a dizer que eu fazia filme e vídeo pornográfico, filmes pornográficos. Nunca aconteceu na minha vida. Então, a imprensa marrom, ela ainda trabalha. E isso é muito difícil. Os meios eram diferentes, mas, na verdade, a crueldade continua maior ou igual, né? Eu acho que cresceu. A maldade se multiplicou, né? Mas é o que dá notícia, isso é o fato negativo da história, né? Eu lembro que teve uma notícia que dizia assim, que eu nasci menino, e como era filha de médico, meu pai é anestesiologista, até hoje, né? E meu pai me transformou em mulher, fez uma mudança de sexo ali, né? E da onde veio essa informação? Assim, nunca. Então, aí a Liberal, por exemplo, ligava para minha mãe e dizia: Delma, procura uma foto da Thaís pequenininha, recém-nascida, de 1 aninho. Tem que provar que ela era uma menina. Umas coisas assim, muito surreais. Imagina a tua mãe, o teu pai passando por isso. Imagina quando eu fui pro paredão, que eu vi lá na torcida dos meus pais, né? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha família? Minha mãe estava 20 anos mais velha, meu pai, à base de remédio, minha mãe se internou, foi para o soro, perdeu mais de 5 quilos. Eu falei, meu Deus, e aí que a gente entende tamanha agressão que é não só para o participante, mas para a família. Eu acho que quem está aqui fora precisa considerar a saúde mental do participante e dos familiares. Quando eu saí, eu adoeci. De tanta perseguição que eu passei, não pelo jogo, eu sobrevivi ao jogo, mas essa guerra aqui fora da imprensa, de se justificar, dos invejosos, né? Teve muito. Belém é uma cidade pequena. E isso também falando dessa coisa da rede social, né? Quer dizer, não tinha essa coisa da rede. Talvez não tivesse nem Orkut. Será que tinha Orkut? Tinha Orkut. Já tinha Orkut, né? Mas no Facebook não era nem passado. Orkut, pelo Message, não tinha ainda Facebook nem Instagram. Mas eu fui muito atacada. Criaram uma comunidade para mim no Orkut. Quem jacou a Thaís Macedo. E aí uns comentários... E aí, como é que você trabalhou isso? Porque, na verdade, a coisa vira uma bola de neve e a pessoa quer mostrar que é mentira, né? Que esse é o grande lance de hoje em dia, né? Que as mentiras são multiplicadas aos borbotões. Eu nunca fui muito de me defender. Em alguns momentos, a própria mídia busca e Mas traz isso a te verdade. abatia? Me abateu muito. Eu tive crise de pânico dentro do avião, né? Eu tive em algum momento pontual ali, eu tive uns 2 ataquezinhos, mas graças a Deus foi pontual. A gente precisa cuidar da nossa
questão emocional, mas não foi o game, foi a maldade de fora, foi o depois. Você vê como isso é forte. E assim, eu nunca fui muito de me defender. E quando eu entrei nessa comunidade, eu vi os membros que faziam parte, eu não conhecia nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa que estava ali dentro. Então, as verdades vão me confortando, né? Eu trabalho sempre com a verdade. Então, ninguém me conhece, não conheço ninguém. Alguma pessoa lá que estava participando junto com você trouxe para a sua vida, que você tem contato ainda? Porque eu já vi essa pergunta sendo feita assim, depois, naquele pós, né? Depois da eliminação, né? Você traz, quem é que você traz? A gente tem amigos não só da nossa edição, como de outras edições. Eu tive paquera de outra edição. Eu tinha um grupo de WhatsApp, um grupo dentro do Facebook. Com o tempo eu fui saindo, porque os assuntos não eram muito edificantes. Era muita abobrinha. Mas eu tenho amigos e amigas até hoje. O Dandan, que mora em São Paulo, a gente se fala. A Roberta Brasil, que hoje mora no Rio. A Inês, que mora no Rio. A Juliana, que mora no Sul. Inclusive, já fiquei na casa da Juliana, do Dandan. Já vieram para Belém, já passaram uma temporada aqui conosco. O Dandan veio umas 3 vezes antes de se casar, ou 4. A Juliana veio. E essa super exposição em Belém, como é que foi voltar e ser super exposta, na verdade? Porque as pessoas são super expostas, né? Isso foi o mais difícil. Por causa da maldade do outro. Porque as pessoas são rápidas para julgar e tardias para amar. Falta amores, Marilino, cada vez mais. A palavra de Deus já diz que no final dos tempos a iniquidade aumentaria. E a multiplicação do pecado e da iniquidade que só cresce é real. Então a gente quer ser acolhido. Tudo que a gente quer quando a gente sai de um reality é acolhimento. A gente quer estar no seio familiar em primeiro lugar. Segundo, entre os nossos amigos. Aí você percebe que os teus amigos aqui fora te traíram, te maldisseram, falaram mal de você, né? Então, assim, é muita decepção, é uma enxurrada de notícia ruim de uma vez só. Então, você tem que encontrar o caminho. O caminho que eu encontrei foi, pera lá, não, para tudo. Tem 1000 notícias ruins, 10 positivas. Eu vou me agarrar aqui, nas positivas, para trabalhar o meu emocional, minha mente. Aí entrou a autoterapia, né? Entrou um pouco da profissional, da psicóloga. Mas sabendo que eu sou um ser humano, como outro qualquer, e sofro da mesma forma. A minha profissão é para atender o próximo, não a mim mesma. Apesar de que em algum momento ela me ajuda, óbvio. Mas, assim, quando eu voltei para Belém, eu lembro que eu tive um evento no Shopping Castanheira, porque na época não tinham todos os shoppings. Eu lembro, agora rapidamente, só te cortando, você vai já falar desse evento. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer muitos mestres de cerimônia, apresentação, né? Nós fomos para Macapá, lembra disso? Levados pelo Rui Denardim, era uma inauguração de uma loja de motos, né? Que tem muita moto em Macapá, exatamente, da Mônaco Motocenter, e a gente acabou saindo junto. Você era a atração, na verdade. Você que era a atração, era um lugar assim, um campo, né? Cheio de motoqueiro, e aí quando você apareceu foi aquela ovação. Ainda tem isso, na verdade, né? Assusta um pouco, é muito bom, né? É muito bom receber carinho, mas assusta, porque não era algo costumeiro. A fama, ela assusta. Nesse evento que eu fiz no Castanheira, foi um evento de uma loja na época chamada Absoluta, da nossa querida, hoje ela é modista ainda, mas me fugiu agora o nome dela, mas ela tinha Absoluta na época, e hoje ela produz as próprias roupas, é a marca dela, e veio eu, a Juliana e a Inês, na minha edição, e era um desfile. A princípio era para ser fora da loja, não teve como, teve que trancar tudo, eu tive que sair por trás do Castanheira, pelas partes de dentro, assim, com um monte de segurança. E acabou tendo que fechar a loja, o desfile foi lá dentro para poucas pessoas, e as pessoas viam pelo vidro, assim, do lado de fora. Porque a gente não conseguia andar. E, assim, naquele começo, Big Brother era algo assim, era um boom, né? O começo do programa, agora já teve muitas edições, eu acho que não é tão forte assim. Mas naquele tempo era muito forte, né? Então, é muito bom, mas também dá um pouquinho de susto, é algo novo para a gente. Pois é. E como é que você lida, por exemplo, com a questão do assédio? Hoje a gente fala a questão do assédio, né? Principalmente contra as mulheres, né? E é uma coisa realmente muito grave, né? É uma coisa recorrente, é uma coisa diária, é uma coisa quase do cotidiano, né? Porque a gente percebe aí. Como é que você lida com isso, por exemplo? Isso aconteceu, isso foi muito forte, e hoje em dia, como é que é isso? As pessoas têm uma ideia, uma concepção de que a pessoa que vai para o Big Brother é uma pessoa à toa. Uma pessoa geralmente sem estudo, que quer acertar, quer fama a qualquer preço. O meu objetivo não foi fama. Na época, minha família estava passando por uma dificuldade
E eu fui pelo prêmio, pelo valor, né, na época. E eu era já uma psicóloga formada, passei em primeiro lugar das minhas pós em São Paulo, fiz 3 pós na época, morei 2 anos lá, tinha um conteúdo, eu não era um corpinho bonito só, eu era uma profissional competente, fui uma das melhores alunas da faculdade, sempre foi assim, sempre gostei de ler, de estudar, e as pessoas colocam isso numa gaveta. É o corpo, é a Thaís, é um produto numa prateleira. Propostas indecorosas? Muitas. Na minha época, eu lembro que eu não aceitei as revistas de nu, né? Mas eu fiz o paparazzo, né? Hoje não tem mais o paparazzo da Globo.com, mas na época tinha. E assim, por conta do paparazzo, sofri muito assédio. E olha que o meu foi bem recatadinho, não mostrava no frontal, nem seio, assim. Era conjunto de lingerie, assim, mas na época já era algo, né, que era para frente. Agora você falou, por exemplo, assim, você sempre foi uma menina moderna, assim, moderna que eu digo que você é avançada, eu era, né? Com uma mente avançada, assim, eu lembro, eu contei a história da foto na coluna. Mas isso é natural, é seu? Na época, eu não percebia que eu era uma menina insegura e que eu só queria chamar atenção. Quando você vai se conhecendo e amadurecendo, você vai tratando suas feridas da criança interior, ela vai ficando curada e você não precisa mais ser o centro das atenções e nada. Então, eu acredito que era uma coisa de se autoafirmar, mostrar o que eu tinha de melhor, que na época era o corpo, apesar de sempre ser muito estudiosa, eu sempre fui muito inteligente. Eu acho que hoje o meu melhor capital é o meu capital intelectual, né? Já era na época, mas eu não conseguia visualizar. Mas você, por exemplo, assim, teve dificuldade para provar isso? Porque a imagem que passa quando você faz um reality é que, como você falou, né? É a busca da fama, na verdade. Né? Tive muita dificuldade. Já vão fazer agora... Principalmente nesse papel da mulher, não é? Eu acho que isso é muito mais forte com as mulheres, não? Vão fazer... Eu fui em 2006. Em 2026, né? 2016, 26. Vão fazer 20 anos, né? Daqui a 2 anos. Então, assim, foram 20 anos para construir a imagem que eu tenho hoje. Não foi fácil. O Big Brother me fechou todas as portas na área profissional. Empregos, portas, né? Isso na verdade dificultou. Que tipo de dificuldade, por exemplo? Aquela menina que é sensual. É um produto, eu virei um estereótipo de um corpo a ser vendido. Eu não virei um capital intelectual na época, né? Então, por exemplo, empregos de psicologia, eu tinha 3 empregos quando entrei no programa. Quando eu voltei, eu estava desempregada dos 3, né? Então, essa luta por uma recolocação no mercado de trabalho, até hoje eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu construí, né, um capital intelectual e uma imagem que é o que eu tenho hoje. Mas isso, Ismaelina, são 20 anos de construção. E ainda sofro muito preconceito, não tenha dúvida disso, aonde eu entro. Desenvolvi muito a minha espiritualidade, né? Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou bem mais conservadora. Mas também me tornei mãe, amadureci, a própria idade avançou, né? Hoje eu combato e estou engajada em várias lutas que você falou aí da mulher, contra o assédio, contra as violências. Tenho palestras sobre um dos temas. Falo sobre feminilidade, sobre conservadorismo, enfim, uma série de coisas e questões que vão de encontro à menininha de 26 anos de lá de trás. Tem que considerar que eu era uma menina, né? Não tinha nenhuma maturidade, imagina. Então, a evolução da vida, ela nos leva a outros caminhos, sem dúvida. Pois é, você está falando desse novo momento, né? Vamos falar disso agora. Eu até achei que você era pastora, acabei te perguntando ali, não. Você, na verdade, hoje em dia, você, na verdade, é uma pessoa muito ligada à religião, né? Escreve livros, você dá palestras, nós já encontramos fora daqui, né? Com você em eventos evangélicos, né? Como é que você se define hoje? Eu me defino alguém que encontrou uma identidade firmada em Deus. Ponto. Não gosto da palavra religião, nem da religiosidade. Acho que o rótulo não é legal. Eu acho que a gente é um país laico e que a gente tem que aceitar todos os credos. E a religião, ela mata, a gente vê gente brigando ali, né, na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Quantas e quantas brigas, fogueiras santas já queimaram pessoas, perseguições a gente tem até hoje, gente. Tem cristãos sendo perseguidos, a gente está aqui tendo um bate-papo, nosso país ainda é um país livre, não sei até quando, mas em algum momento a perseguição vai chegar aqui, na grande maioria, contra os cristãos. Né? Isso é histórico. E eu não gosto muito do termo religiosidade ou religião. Eu me vejo como uma pessoa
e tem uma conexão com Deus através do seu Filho amado Jesus, teve experiências com ele, e a partir das experiências, inclusive tive experiência dentro da casa, fui me modificando, me transformando e tendo essa busca maior pela espiritualidade. Me vejo uma pessoa mais espiritualizada, que voltou mais os seus olhos para ação social, né, essas questões assim. E agora, né, vou lançar aqui em Belém. Pois é, você já lançou vários livros, né? Esse é mais um. Esse em São Paulo, em Alphaville, porque esse livro, ele foi a coordenadora dele, a Grazi, ela é do Sul, né, do centro-sul do Brasil. Então, ela reuniu, convidou algumas mulheres, que o tema é Fortes e Inspiradoras, Histórias de Vidas. Nesse livro eu abordo como eu venci a rejeição em uma tentativa de ideação suicida, e são várias mulheres que superaram coisas na vida, mulheres que não tinham nenhuma condição financeira e hoje são grandes empresárias, empreendedoras, têm histórias lindas. Tem mais uma paraense que eu indiquei aqui, junto no meu capítulo, que é uma médica amiga também, cristã. E assim, é um livro que vem mulher dos Estados Unidos, né? Eu tenho esse capítulo, meu capítulo não sei se dá para pegar aí, né? Thaís Macedo, né? E diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. É C.S. Lewis, né? Então, aqui eu conto uma das experiências que eu passei relacionado a traições de relacionamento que eu tive, né? Enfim, rejeições que eu passei na minha vida, porque as pessoas olham para a gente, Ismaelino, eu digo que a gente é uma voz. Você é uma voz, eu sou uma voz, né? E acham que a gente não tem problema, que não tem dificuldade, que o tempo todo está caindo dinheiro na conta torta e à direita, né? Que não tem lutas, que a gente não sofre emocionalmente, dores pessoais como relações, né? Enfim, amizades, traições. Que, aliás, também voltando, né, é um reflexo dessa imagem de rede social, né? Quer dizer, eu conheço pessoas que, na verdade, elas têm duas vidas, ela tem a vida real e ela tem a vida virtual, né? Isso é, inclusive, uma coisa que às vezes me assusta muito, isso. Porque a gente conhece a pessoa, sabe das possibilidades dela, sabe de como ela vive, mas, na verdade, ela se mostra. Aí, então, até que ponto você, até como psicóloga, até que ponto ela acredita? Ela está acreditando naquilo que ela está postando ou ela quer fazer acreditar? Existe uma palavra chamada sofisma. O que é um sofisma, Ismaelino? É uma mentira que você conta para você mesmo, que quando contada muitas vezes passa a ser uma verdade inquestionada para você. É a historinha repetida. E quando eu começo, eu me encontro com o Ismaelino e conto. Me encontro com o Lucas ali e conto. Me encontro, né, com a fulana. Eu crio aquela história muito bem, uma narrativa muito bem feita, e eu vou contando aquela historinha para as pessoas, até eu acreditar piamente que ela é uma verdade. E ela passa a ser uma verdade para mim. Lógico que tem questões psicológicas e emocionais envolvidas. Você sabe que nessa edição teve uma influenciadora, a Vanessa, retiraram ela do programa por questões de saúde mental, emocional, né? Ela teve um surto no programa porque ela era acostumada a todos os dias entrar na rede e ter o apoio ali em massa dos seus seguidores. E no jogo, quando ela viu as pessoas irem de encontro com ela, em vez de acolherem, ela não deu conta. Né? Então, olha que loucura, uma grande influenciadora nacional, que foi convidada, era do camarote, teve uma crise e surtou mesmo. E precisou sair para proteger suas emoções. Eu lembro que nos primeiros dias que ela saiu, o pai veio dar uma entrevista, né? Os pais falaram que ela estava fechada em casa com a família, que é o melhor lugar, à base de medicações psiquiátricas e todo dia tendo atendimentos psiquiátricos. Para você ver quão tá feroz essa coisa da rede social, essa coisa do próprio game e o quanto isso expõe a pessoa nas redes sociais, nas grandes mídias, né? Que hoje são as redes sociais de comunicação. Então, assim, até quando? A gente tem visto pessoas se suicidando porque os haters atacaram, né? Isso é comum. Gente, imagina que loucura isso, Ismaelino. Você tem aí quantos mil seguidores aí na tua rede social, no Instagram, por exemplo? Imagina, eu tenho mais de 10 mil, mas imagina que... Eu estou chegando a isso. Imagina que, eu nem sei mais quanto eu tenho, porque eu também nem me ligo muito.
Eu não trabalho com essa questão. Porque, na verdade, a gente nem sabe, né? Por exemplo, eu tenho 9.000 e pouco, 900, 800 e pouco. Eu te confesso que eu também não procuro ver. Eu sei, na verdade, daqueles que eu conheço de muito tempo, que estão comigo, que são meus amigos que eu encontro. A gente tem os nossos amigos ali, a gente se segue, por exemplo. Mas a grande massa, você não vai conhecer 15 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. São pessoas desconhecidas. Você passa por uma situação na sua vida... E as pessoas vêm ali te atacar assim, de graça, por algum motivo. Ponto. Isso acontece com famosos e anônimos. E por conta de pessoas que a gente não conhece, nunca viu ataques de haters. Isso é muito sério, né? Muito as pessoas, gente, tiram a própria vida. Não é o meu pai que me atacou, a minha mãe, não foi você que é um amigo pessoal. É alguém que eu nunca vi, que pode estar no interior, num outro estado... remoto, que eu nem vou chegar lá, talvez, nunca vá visitar aquele lugar, e por causa daquele desconhecido eu tiro a minha vida. Thaís, voltando a essa questão da religiosidade dentro de você, né? A gente também conversou assim, eu lhe perguntei qual é a tua igreja, na verdade. E você me deu uma explicação ali muito diversa, né? Bem interessante, né? Porque a gente sempre pergunta, eu pelo menos pergunto qual é a religião. Você me falou que é uma pessoa cristã, né? Eu me considero cristã. Exatamente, mas o que você qual o lugar que você frequenta? Porque existe assim, o cristão católico e o cristão evangélico, né? Todos somos cristãos porque somos seguidores de Cristo. Então, é o que a gente acredita que está na palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. Hoje, eu fiquei 15 anos mais ou menos na igreja do Evangelho Quadrangular, e hoje eu faço parte de uma igreja que a denominação dela é uma igreja batista, que é a Lagoinha, Belém, né? Que é uma igreja global, tem no mundo inteiro, está em expansão. Na verdade, a Igreja Batista é apenas uma denominação, como tem a Assembleia de Deus, tem a Quadrangular, né, tem a Ceia, tem a Batista, tem, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. São denominações diferentes de igrejas cristãs evangélicas. Eu não me ligo em denominações, eu vou aonde me chamam. Se me chamar para dar uma palestra na Igreja Católica, eu vou. Na Igreja Espírita, eu vou. Nas escolas, eu vou. Nas empresas privadas e públicas, eu vou. Como eu fui semana passada palestrar em alguns lugares pelo Dia Internacional da Mulher, que eu faço um movimento muito feminino, o livro faz parte disso. Agora eu estou me organizando para lançar um só meu, solo, né? Esse livro vai ser lançado agora aqui em Belém, provavelmente no final do mês ou no comecinho do mês de abril. A gente estava esperando eles chegarem, né? Estavam rodando. Mas assim... O que é importante? Importante a gente ter uma conexão com Deus, que é aquilo que a gente acredita. No momento de dor, Ismaelino, de fraqueza, você perdeu teu pai, a tua mãe, faleceu. Você vai se apegar em quem? Em quê? Teu melhor amigo, ele não vai te ver lá 24 horas por dia. Ele não pode largar a vida dele o tempo inteiro, trabalha a família dele, para ficar 24 horas com você, mas o Espírito Santo pode. Ele é o Consolador, ele é o Espírito da Paz, é ele que traz conforto aos nossos corações. Né? Então, eu acredito que o mais importante não seja estar dentro de um templo. Eu acho que o mais importante é a gente ter uma conexão com aquilo que a gente acredita dentro da nossa casa, no nosso quarto, quietinho, na nossa forma, fazer as nossas orações, né? Ir no carro, escutar um hino, um louvor... E ter essa conexão com a espiritualidade. Eu acho que isso equilibra. Você tem uma filha hoje, né? Quantos anos ela tem? Tenho, a Maluzinha, né? Sou mãe de uma pequenina, ela tem 8 aninhos e só moramos eu e ela. Então, quer dizer, isso também tem essa coisa da mãe, né? Da Thaís, que modifica, né? Toda mulher que... Totalmente. Assim, Ismael, na minha vida, ela foi transformada pela maternidade. Inclusive, quando eu tive o convite para posar nua, eu sempre disse assim para o Senhor, olha, Senhor, eu quero uma filha menina. Não sei cuidar de menino, não sei fazer a asepsia do menino, do órgãozinho lá, como é que limpa. Não sei nem arrumar menino, eu só sei arrumar, eu quero lacinho, brilho, purpurina, paetê, flor. Me dá uma menina, eu quero andar de roupa igual. Por exemplo, vai chegar uma hora que você vai ter que contar essa sua história para ela, ou ela já sabe? Ela sabe que eu sou uma ex-Big Brother, porque tem tudo na televisão, nas redes sociais, né? Mas... E quando eu chego nos lugares e as pessoas me reconhecem, você foi do Big Brother, você não é a Thaís, né? Até hoje é assim. Ela, olha, mamãe, você é famosa, né? Então, do jeitinho dela ali, ela sabe. Mas, por exemplo, uma das minhas decisões em não pousar foi por conta da Malu. Eu sabia que eu seria mãe de uma menina. E eu não queria que a minha filha passasse por isso lá na frente, entendeu? E por conta também da minha profissão, né? É esquisito uma psicóloga posando nua, né? Não fazia muito sentido ali para mim. Então, eu pensei bem...
Não era uma vaidade, apesar de que eu tinha, assim, naquela época, porque eu não sou uma hipócrita, tinha um corpo perfeito, todo mundo comentava, em todas as rodas, no Brasil inteiro. Era o corpo que foi eleito. Já foi rainha do carnaval, né? É verdade. Ai, me lembrei quando eu cheguei aqui, muito saudosista, assim. Né? Eu sou filha, eu sou prata da casa, né? É Big Brother, E Thaís, é existe alguma coisa assim nesse período todo assim que você se arrepende? Não. Já me arrependi por uma época. Mas depois, quando você vai se conhecendo, você vai vendo que existem umas permissões divinas para você viver certas coisas. Para eu estar, por exemplo, hoje aqui. Talvez se eu não tivesse sido uma rainha, que é da casa, talvez se eu não tivesse sido uma ex-Big Brother, que é rede também, né, afiliada daquele local, será que eu estaria aqui, Ismaelino? Apesar de que eu sempre fui alguém relevante na cidade, sempre trabalhei muito com publicidade, já apresentei muitos eventos também, né? Já fiz muitas propagandas de TV, outdoor, ainda tenho os convites, né, nas devidas proporções, mas assim, algumas coisas são permissões para a gente construir uma estrada e um caminho. E a Thaís que eu sou hoje é fruto e reflexo de toda essa construção que eu fui amadurecendo, fui me curando, muita cura interior, né? A espiritualidade me ajudou muito, mas a psicologia também, o autoconhecimento também, né? Foi muito importante nessa trajetória. Thaís, obrigado. Foi um prazer enorme te reencontrar. Depois de tanto tempo, a gente acaba que tem várias histórias juntas, né? Temos nossas trajetórias aí. A gente se encontra nesse momento, que eu acho que é sempre muito bom reencontrar as pessoas e ver quanto nós estamos no caminho, estamos evoluindo, né? Assim, eu estou muito grata por esse convite, né? Realmente coração bem saudoso, assim, é muito bom estar aqui. Estou dentro dos estúdios da Liberal. É incrível voltar aqui, né? E tantos nomes, tantas pessoas que carregam uma representatividade muito grande, né, da cidade. Sinto muito honrada, lisonjeada e grata mesmo. Obrigada, Ismaelino. Você é muito querido desde sempre. Sempre me divulgou, desde a época das colunas, até mesmo com as polêmicas e dos meus aniversários, sempre me homenageando. Eu lembro que quando eu passei na minha pós, no vestibular, você sempre me mencionou. Assim, eu tenho muita gratidão. E agora mais uma oportunidade, né? Quero agradecer, né? Te felicitar, desejar 10 vezes mais em triplo para você, né? Tudo que você me deseja e todo o acolhimento que eu tive. Mandar um beijo para esse público incrível que a gente ama, né? Na nossa cidade maravilhosa. Vim para cá, gente, acreditem, por debaixo daquela chuva da tarde, né? E cobre tudo, é a maquiagem, né? O cabelo, mas valeu a pena. Muito obrigada. Um beijo para vocês, todo o meu carinho, gente. Este é o Mangarosamente, que você assiste no Libiplay, dentro de liberal.com e no YouTube.